Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã. Quero nesta manhã, mais uma vez, estar aqui com os irmãos compartilhando a poderosa palavra do nosso Deus, né? Uma palavra vinda dos céus que o Senhor tem colocado ao meu coração. Que nossa fé seja muito fortalecida, irmãos, todas as vezes em que nós ouvirmos a palavra do nosso Deus, e que a nossa esperança ela também seja renovada. E que a cada palavra meditada nós possamos aprender e praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor que encontra-se no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Queridos, essa palavra, ela fala de algo que o Senhor ele vem falar para mim e para você, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, sobre os falsos profetas. O Senhor diz nessa palavra que os falsos profetas, eles viriam, e eles viriam com palavras, com doutrinas, né, para destruir aquilo que o próprio Senhor nos ensinou e nos ensina na sua palavra. E muitas pessoas, elas iriam imitar aquilo que os falsos profetas estão ensinando, que é uma vida de pecado, que é uma vida de imoralidade. E aí o Senhor, ele diz então aqui, que todas as pessoas em que imitam os falsos profetas, e esses falsos profetas são pessoas que elas andam perdidas. E assim, perdidas, elas se desviam do verdadeiro caminho, que é o caminho da verdade, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da obediência, que é o caminho da confiança, que é o caminho que nos leva ao Pai. E aqui, queridos, eu pude entender nesta palavra o quanto o Senhor ele quer nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa escolha. Eu quero o caminho do bem ou eu quero o caminho do mal? E nesse versículo, se nós prestarmos atenção, nós vemos que aqui o Senhor está dizendo que aqueles que se dedicam a Ele, aqueles que querem ter uma vida com Deus, o Senhor ele livra das aflições. Mas aquelas pessoas que elas não querem saber de Deus, o Senhor guarda elas debaixo do castigo para o dia do julgamento. Então, viver uma vida com Deus é estar disposto a viver de livramentos, é viver sobre a sua proteção. Mas buscar viver uma vida que não agrada a Deus é querer viver uma vida que no final será só ruína. No momento você acha que está sendo feliz, no momento você acha que está sendo tudo bom, tudo maravilhoso, mas o final é só ruína. E aqui o Senhor ele fala: para quem não obedecer a Deus, vem a tempestade, assim como veio lá na época de Noé. O Senhor salvou a Noé e salvou sua família, e salvou a todos aqueles que foram dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tinha falado para construir a arca, porque o Senhor, quando ele manda nós fazer alguma coisa, ele vai garantir proteção para nós, ele vai garantir cuidado, porque ele está conosco. Então a palavra de Deus está falando para aqueles que não obedecem a Deus, no tempo de aflição o Senhor não vai livrar. Quando a tempestade vir, o Senhor não vai livrar. Por quê? Porque a pessoa quer viver de acordo com a sua vontade. A palavra do Senhor também diz que para aquelas pessoas que não querem saber de Deus, não querem andar no caminho de Deus, o Senhor destrói como fez com Sodoma e Gomorra, que era uma terra de pecado. É uma pessoa que quer viver numa vida de pecado, numa vida mundana, querendo só os prazeres das coisas desta terra, quando o Senhor tem preparado para nós, vai muito além disso. O Senhor também diz aqui que Ele salva aqueles que obedecem à sua voz, aqueles que são dedicados a ter uma vida com Deus, assim como Ele fez com Ló. Ló, ele era um homem bom, e Ló, ele foi viver num lugar
onde era uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, mas ele não se deixou se contaminar por aquilo, tanto que ele não se sentiu bem, porque aquilo ali não era ambiente para ele. Porque quando eu e você, nós temos a nossa vida com Deus, nós não nos sentimos bem num ambiente onde as coisas é totalmente vivida, coisas do mundo. Mas nós também não nos deixamos nos contaminar por aquilo ali, porque nós temos certeza e convicção da vida que nós escolhemos ter com Deus. E aqui o Senhor vai falando sobre ainda os falsos profetas, e aqui o Senhor vai dizendo na sua palavra que os falsos profetas, ele cai rápido, ele é destruído rápido, porque ele não aguenta sustentar muito tempo uma vida de coisas más. Porque o nosso sustento, meu amado irmão, ele vem do Senhor. A força que eu e você precisa vem do Senhor. Tanto que se nós não tivermos uma vida com Deus, diante das dificuldades, das tribulações, das tempestades da vida, se não for Ele para nos sustentar, nos proteger, nos guardar e nos dar livramento, a gente cai também. É por isso que precisamos dele. Sem Ele, eu e você não somos nada. Sem Ele, eu e você nada podemos fazer. Por isso, quando entendemos que Ele é o caminho, para nós não interessa se tem outro caminho, porque nós só enxergamos o caminho dele, só enxergamos ele como o alvo da nossa vida. E aqui a palavra diz que esses falsos profetas e as pessoas que querem viver uma vida que esses falsos profetas estão ensinando para viver, elas são como poços sem águas, e elas são como nuvem levada para o vento, porque elas estão buscando viver uma vida de escravidão do pecado. Então para elas é reservado um lugar de escuridão. E a palavra do Senhor diz para mim e para você que quando eu e você fazemos do Senhor o Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que vai nos conduzir, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é lâmpada para os nossos pés, para não deixar nós tropeçar, para não deixar nós andar por um caminho de trevas, mas sim por um caminho de luz, que é o que Ele tem reservado para mim e para a tua vida. E aqui nesse versículo diz algo, meu amado irmão e minha amada irmã, que toda pessoa que ela aceita, ela vive uma vida de pecado, e que ela aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e aí diante das tribulações, ela se deixa contaminar por aquilo que o mundo está oferecendo como facilidade para ela, e aí ela volta a uma vida de pecado. É melhor que ela nem tivesse aceitado o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque ela começa a fazer como o cachorro, ela volta ao seu próprio vômito. Ela é como uma porca lavada, ela volta a rolar na lama, ou seja, ela volta para aquele início de uma vida que não tinha esperança, de uma vida de pecado, de destruição. Por quê? Porque ela desviou, se afastou do caminho da luz que é Jesus, para viver um caminho que aos olhos dela é um caminho de facilidade, é um caminho que ela vai ser feliz, e não é isso a verdade. Então, queridos, firma a sua mente, o seu coração, a sua vida e os seus passos no caminho que é Jesus. Vai ter tempo de aflição? Vai, mas o próprio Senhor está nos prometendo na sua palavra que de todas as aflições Ele vai nos livrar, e as aflições elas existem para que nós provemos para nós mesmos que no tempo da aflição nós vamos confiar no Senhor, e as aflições elas existem para que nós, confiando no Senhor no tempo da aflição, o Senhor venha nos livrar e o nome dele seja glorificado, e eu e você possa testemunhar, foi o Senhor quem fez isso. Querido, eu quero deixar esta palavra de fé e esperança. Escolha o caminho do Senhor, escolha, porque com ele você é protegido, você é guardado, você é amado. Você tem uma felicidade verdadeira, você tem a alegria de ter a presença dele na sua vida, mesmo em tempo de aflição, porque ele é um Deus que ama a minha e a tua vida.
Que você fique com esta palavra de fé, com esta palavra de esperança, compartilha com aquele irmão, com aquela irmã que está afastada, com aquele irmão, com aquela irmã que ainda não conhece o Senhor, e que esta palavra tenha o poder de entrar no coração e na mente dela e transformar a sua vida e renovar a sua esperança e fazer ela enxergar o Senhor como o único Deus e Pai que ela tem e que vai estar com ela em todo o tempo, queridos, porque esta é a nossa missão aqui nesta terra, é nós entendermos do Senhor, praticarmos, vivermos a nossa vida com Deus e ainda anunciar para os nossos irmãos o quão maravilhoso é o nosso Deus, esse Deus que nos ama com um amor incondicional. Que você fique com esta palavra de fé e esperança nesta manhã e que o nosso Deus abençoe poderosamente o seu caminhar com Ele e fortaleça você na real presença dEle. É o que eu desejo nesta manhã. Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.